Signo de Sagitário, previsão semanal, mensagens, orientações, inspirações e reflexões do tarô para os sagitarianos de Sol, Lua, Ascendente e meio do céu. Vamos ver o que temos para vocês, sagitarianos, para essa semana. Mensagem atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até este vídeo. Vamos ver então 6 cartas para Sagitário, 3 duplinhas de cartas para o signo de Sagitário. Começamos com As de Copas, 10 de Paus, Rei de Paus, 5 de Copas, a Estrela, muito bom, e o 9 de Ouros. Começa pesado, mas vai ficando leve, tá? Começa pesado, mas vai melhorar, vai ficar mais leve. A gente começa com a força. No fundo do deck você tem a força. Fala de um certo esforço emocional, não esforço físico nesse caso, mas esforço emocional, talvez pelo qual você venha passando. Talvez de lidar com alguma desilusão, algum desapontamento, alguma coisa que mexeu com você recentemente e você talvez esteja ainda um pouco baqueado ou tentando se recuperar desse sentimento de engano, de auto-engano ou de nebulosidade. Sabe quando a gente não enxerga muito as coisas direito e aí você fica se esforçando e você fica falando, cara, o que eu não tô enxergando? O que tá de errado? O que eu tô fazendo de errado? Por que sempre isso? Eu vejo que tem um pouco desse questionamento para alguns de vocês e ao invés de você perguntar, eu até postei isso no meu Instagram outro dia. Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir, tá? Porque sempre tem mensagens. Eu coloquei assim, que às vezes não é sobre você falar, para de falar o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado, mas muda a pergunta. Se pergunte, o que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de certo? Ou o que há de certo nisso? Ao invés de você ficar olhando o erro, o que está errado, olha o que está certo, tá? Bom, começando então, Sagitário, esta semana, As de Copas e 10 de Paus. É um período em que você tem um transbordamento emocional, talvez essa taça meio cheia, ou meio não, né? Totalmente, completamente cheia, transbordando, é um pouco de energia de excesso, de lua cheia aqui transbordando, como se você estivesse ficando um pouco de saco, um pouco não, muito, né? Muito de saco cheio de alguma situação que está extenuante. Pode ser de trabalho, pode ser de relacionamento, pode ser porque você está se sentindo sobrecarregado. Tudo só você que resolve, tudo vem para você. Todo dia é um pepino, um abacaxi para descascar e assim você já tá ficando assim. Sabe quando é a gota d'água? É isso que eu vejo. Essa semana tem algo que é a gota d'água e você, né? Não que você espana, não que você foge, mas que você abre mão, você larga e fala assim, chutando o balde às vezes, né? E falando assim, tá, agora faz vocês, agora resolve vocês, sabe? Como se você tivesse. Agora vocês se virem, tá? Eu vejo um pouco essa energia de Sagitário, um pouco sem paciência, mas com razão, né? Com razão, porque já vieram abusando muito da sua boa vontade, da sua paciência, tá? Então é que nesse sentido eu vejo a gota d'água de uma situação e que isso te libera, te faz ficar um pouco mais leve, te traz um pouco mais de paz de espírito. Porque você consegue, né, descansar um pouco, ou você para também de se cobrar tanto, fazer as coisas pelas outras pessoas, e você abre mão, fala assim, não, tá bom, basta, né? É mais ou menos isso. É importante você fazer isso em prol do quê? Da sua saúde, tá? Colocar limites, colocar um basta em alguma situação para o seu próprio bem. Seu próprio bem-estar e bem-estar físico e emocional, tá bom? As duas coisas. O que mais, Sagitário? Rei de Paus com 5 de Copas. Tem uma mensagem aqui para poucas pessoas que tem uma energia de guardião, de orientador,
Mentor, pode ser mentor espiritual, mentor alguém que, né, que te orienta, tipo um coach, um líder da empresa onde você trabalha, que às vezes você conversa e te dá algumas dicas, algumas orientações, algo nesse sentido, tá? Que eu vejo que ele pode te ajudar em um processo de transformação. Ou pode ser alguém que já te acompanhou em algum período da sua vida, que era um orientador, sei lá, da faculdade, alguém mais velho, alguém mais experiente, e que já foi alguém muito de referência, né? Que você buscava orientação em algum momento lá no passado, ou ainda busca, que essa pessoa pode te orientar ou te ajudar a superar uma perda, uma frustração, um desemprego talvez, ou um momento de dúvida na sua carreira. Porque aqui a gente tem uma. É como se fosse um luto, né? Não que alguém vai morrer, mas tem uma sensação de, cara, eu não sei mais o que fazer. Parece que tudo tá perdido, só que não tá perdido. Então, essa pessoa, e pode ser uma pessoa ou pode ser um guardião, um mentor espiritual, pode te ajudar a enxergar alguma coisa que você não tá vendo nesse momento, porque você tá muito envolvido emocionalmente na situação. E pode ser uma situação de trabalho, pode ser também, de repente, uma situação emocional, uma situação de casal. Tá? Então, buscar orientação, o terapeuta, às vezes também, né, pode te ajudar nesse processo de não vejo que é algo que vai acontecer, tipo, ai, vai acontecer uma desgraça aqui. Não, eu acho que já aconteceu e você ainda tá no problema, você ainda fica chorando leite derramado. Então, para você superar isso e encontrar a saída desse problema, você vai ter que contar com a ajuda de alguém experiente, um profissional ou alguém que você confia muito, que pode te dar essa luz, sabe? Claro, isso é óbvio. Ah, quando eu tô passando por um problema, eu procuro um terapeuta. Isso é óbvio. Só que não é óbvio para todo mundo. Né? Esse é o ponto, não é óbvio para todo mundo, porque esse rei de paus, ele tem aqui uma coisa de salamandra, né? Da transformação, da energia, de transmutar, de renovação. É como se essa pessoa pudesse te ajudar a enxergar de novo a sua potência, a perceber quem você é. É quase como se você tivesse se desconectado da pessoa que você é, porque essa decepção foi tão grande que você perdeu um pouco da sua autoestima, da sua autoconfiança. E é isso que precisa ser resgatado. Gente, é uma mensagem muito específica, tá? Como eu disse, mas eu precisava passar. Porque não dá para ser sagitariano sem alegria na vida, né? E cadê a alegria sagitariana aqui, né? Vamos botar fogo, elemento fogo aqui, vamos botar fogo nessa energia sagitariana, tá? É isso. Bom, a estrela com o 9 de ouros. E aí, você fez a lição de casa, você procurou um terapeuta, você procurou ajuda, sei lá, se sua irmã mais velha conversou com. Enfim, não sei como você vai fazer, mas é para você, assim, dar um basta numa situação de certa tristeza ou meio que melancolia, depressão, tá? Depressão não no sentido de doença, porque nesse sentido você vai ter que procurar um médico de fato, e aí o tratamento é muito mais longo, mas eu vejo que não é. A gente não está falando de depressão especificamente, a gente está falando de uma tristeza profunda e que vem se arrastando já há algum tempo, mas que não chega nesse nível de depressão. É mais no sentido de depreciação, de você ter perdido a sua autoestima aqui. Tá bom? Ficou claro? Espero que sim. Bom, voltando então à estrela com 9 de ouros. Aí tem um momento de cura. E a gente pode estar falando desse processo, ou para quem
tá tudo bem, para quem não tá deprimido, para quem tá, né, tá numa vibe super boa. É uma semana de renovação financeira. Como assim? Não é dinheiro novo, é como se você fosse. E aí é muito específico, mas é como se você estivesse rebalanceando a sua carteira de investimentos. E quem é investidor vai entender o que eu estou falando. Ou como se você tivesse dentro da sua planilha de orçamento, você está reajustando os pesos que você dá para cada coisa. Sabe quando a gente está fazendo o planejamento financeiro? Eu não sei porque eu não faço planejamento financeiro, tá? Mas é o que está vindo, então é o que eu estou falando. Você faz seu planejamento financeiro, daí talvez você coloque X% vai para as coisas da casa, X% vai para a saúde, X% vai para a educação, X% vai no sei lá, você faz né, uma divisão aí. É como se você estivesse revendo isso porque o seu orçamento aumentou. O seu orçamento no sentido de os seus ganhos financeiros aumentaram, tem um ganho aqui. Então, por isso, você consegue melhorar talvez um pouco do seu padrão de vida, ou você consegue alocar um pouco mais para os seus investimentos futuros, para a sua aposentadoria. E tem uma coisa nesse sentido de jardinagem, de modelagem financeira. Que mais para quem é de Sagitário? Essa estrela pode sim falar de futuro, a estrela fala de um futuro brilhante, sim, mas uma outra leitura da estrela é o passado. Porque quando você olha para o céu, você está vendo uma estrela, certo? E essa estrela já morreu. Essa estrela já nem existe mais. Por exemplo, quando você olha para o céu, você enxerga não o futuro, você enxerga o passado. Porque tem coisa que já nem está mais lá no céu e a gente ainda está vendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De ver o que realmente tá claro e não ficar projetando o passado no futuro, em termos financeiros, em termos materiais ou em termos de escolhas materiais. Projetar o futuro com base no passado é arriscado aqui, tá bom? Mensagem final para Sagitário. Gente, tem uma outra coisa. Se a gente não estiver falando de investimentos, de nada nesse sentido, em termos de trabalho, de atividade do dia a dia mesmo, aqui a gente está falando de uma proteção espiritual, de uma. Não é uma cura, mas é uma limpeza, tá? É uma purificação, tá? Uma purificação que acontece em relação a alguma questão de trabalho, de atividades do dia a dia, sabe? Ou você trabalha com limpeza, na área de limpeza, ou eu vejo você muito nessa vibe de limpar, purificar, higienizar. Sabe quando a gente tira todos os germes, bactérias, tanto físicos quanto energéticos? Larvas astrais, miasmas, faz toda essa limpezona espiritual, inclusive, é um pouco isso. É uma grande limpeza no seu ambiente de trabalho. Por que no seu ambiente de trabalho eu já não sei, mas eu vejo nesse tipo uma dedetização. Gente, é uma coisa meio de louco, mas é como se fosse uma dedetização, não necessariamente física, né? Óbvia, mas uma dedetização espiritual. Sei lá, de repente você acende um incenso lá no seu ambiente de trabalho, você faz alguma coisa, uma limpeza de ambiente à distância. Se precisar, eu faço, hashtag fica a dica. Mas eu vejo uma coisa nesse sentido, sabe? Uma purificação necessária
no seu ambiente de trabalho. E, de novo, seja uma purificação de germes, bactérias e insetos, seja a purificação energética, larvas astrais, miasmas, essas coisas todas aí, tá? Miasmas são buracos na aura, tá? Para quem não sabe. Causados por larvas astrais. Não é para ficar com medo, é só para você se informar sobre isso, tá? Ou talvez você estudando sobre isso, pode ser, né? Para levar cura para o seu ambiente de trabalho. O diabo. O diabo, olha só, a carta, né, falando, né, tem a obsidiana aqui que fala de proteção. Gente, coloca aí uma pedra de proteção no seu ambiente de trabalho, vassoura de bruxa, obsidiana, orgonite, turmalina negra, alguma coisa, coloca lá, tá? Dá uma incensada, faz uma oração, coloca um gráfico radiônico. O que é um gráfico radiônico? Gráfico radiônico é isso aqui, ó. Ó, isso é um gráfico radiônico, isso é um gráfico radiônico. Esses gráficos são os que eu tenho na minha mesa aqui de trabalho, tá? Na hora que eu tô atendendo, na hora que eu tô fazendo minhas leituras. São gráficos de proteção, tá? Coloca proteção. Bom, eu estou livre de qualquer coisa que esteja ao meu redor. Olha só a frase que veio para vocês. Eu estou livre de qualquer coisa que esteja me rodeando ao meu redor, tá? Lembra que a gente falou dessa questão do mentor, de um amigo espiritual, às vezes, né? Pode ser que ele está te protegendo, né? Está te protegendo de energias mais densas também, né? Ele te protege por um tempo. Depois tá sob sua conta e risco, você tem que, né, fortalecer aí a sua energia. É isso, Sagitário. Enfim, que leitura maluca, mas é o que temos para hoje. Espero que essa leitura tenha sido útil. Se precisar, vem fazer sua mesa radiônica, hashtag fica a dica, é só agendar comigo, tá na descrição do vídeo. Mas coloca aí suas pedras de proteção, seus rituais de proteção, vela, oração. Não que vá acontecer alguma coisa ruim, mas para fortalecer a sua energia. Isso é importante, fortalecer o seu espírito, tá bom? É isso, Sagitário, espero que tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.